Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui no nosso canal do YouTube. Quem vos fala é o pastor Paulo Delanhese, no nosso momento resumo Escola Bíblica. Estamos iniciando o ano de 2018, nosso primeiro trimestre, baseado dentro da carta aos Hebreus, a supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. Quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube a se inscrever, digitando lá paulo.delanhese. Ajude-nos divulgando através dos seus amigos, dos seus contatos no Facebook, no WhatsApp, a levarmos uma mensagem de esperança a esta nação, a este Brasil, que tanto precisa de Cristo, pois o mundo cada dia nos mostra que chega ao fim, cada dia nos mostra que mais próximos estamos da volta do Senhor Jesus. Vamos à nossa matéria. Título do nosso resumo aula de hoje é A Carta aos Hebreus e a Excelência de Cristo, a primeira lição. Quero ler alguns versículos de parâmetros antes de adentrarmos nos textos, a qual nos diz em 2 Timóteo 3,16, Hebreus, uma carta inspirada como as demais do Novo Testamento. 1 Timóteo 3,16, Cristo manifestado em carne. Hebreus 1,1, a revelação profética na antiga aliança. Hebreus 1, 2, 3, Cristo, a revelação final de Deus. Hebreus 1, 4, 5, Cristo superior aos anjos em natureza e essência. Hebreus 1, 6, 8, Cristo superior aos anjos em majestade e deidade. E o nosso texto áureo está baseado também em Hebreus 1, 1. Havendo Deus antigamente falado muitas as vezes de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo seu Filho. Então, Deus no Antigo Testamento havia falado de muitas maneiras, através dos profetas, visões, sonhos, revelações. Mas na nossa era, nos nossos dias, Ele fala através do seu próprio Filho. Verdade prática. Por meio de Cristo, Deus revelou-se de uma forma especial e definitiva ao seu povo. Porque Deus se revelou de uma forma especial e definitiva ao seu povo? Porque o sacrifício de Cristo, como veremos no decorrer dessas lições, foi um sacrifício perfeito que não precisa ser feito como era feito no Antigo Testamento, onde precisava-se fazer sacrifício todos os dias. O sacrifício de Cristo pela igreja, pelo seu povo, pela sua noiva, é um sacrifício que não precisa ser renovado. A nossa leitura bíblica está baseada em Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 14. Diz-nos a palavra de Deus: havendo Deus antigamente falado muitas as vezes de muita maneira aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constitui herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, é sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito também mais excelente do que aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quanto outra vez introduz no mundo, o primogênito diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz, o Deus,
O teu trono subsiste pelo século dos séculos, cetro de equidade e cetro do teu reino. A majestade, a justiça, aborreceste a iniquidade. Por isso Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus, são obra de suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto esrolará, e como uma veste se mudarão. Mas tu és mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse: jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, nós vemos aqui realmente algo fantástico, algo maravilhoso, né? Quando se trata da pessoa de Jesus, né? Jesus, ele subsiste a todas as coisas. O mundo se acabará, o mundo será destruído, o mundo será realmente aniquilado. O mundo que falamos, essa terra, porque tudo isso se desfará na vinda do Senhor, no arrebatamento da igreja. Mas o Senhor, ele permanece para todo sempre. Vamos ver o que nos diz aqui a interação com o professor, aonde diz que nesse semestre, né, como eu já disse, estamos iniciando aí, pela graça de Deus, a carta aos Hebreus. E o objetivo do nosso estudo nesses próximos 3 meses é realmente mostrar a supremacia de Cristo, né? Porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso resgatador, Ele é o nosso libertador, aquele a qual aguardamos para levar a sua noiva a eternas moradas. Introdução. Nesta lição introdutória do nosso estudo da carta aos Hebreus, queremos iniciar dizendo que, assim como todos os escritos da Bíblia, esta carta é um documento especial. Em nenhum outro documento do Novo Testamento encontramos um apelo exortativo tão forte. Isso possui uma razão de ser. Os crentes hebreus davam sinais de enfraquecimento espirituais e até mesmo o risco de abandonarem a fé. Era, portanto, urgente admoestá-los a perseverarem. Jesus, a quem o autor mostra ser maior do que os profetas, maior do que todas as hostes angelicais, maior do que Arão, Moisés, Josué e até mesmo os céus, e nosso grande ajudador nessa jornada. Então, a carta aos Hebreus vai apontar que Jesus, ele é maior do que tudo, né? Que ele é supremo, né? Que o seu poder excede ao poder dos anjos, né? A qual são ministros a nosso favor, né? Como diz a carta aos Hebreus, os anjos são ministros daqueles que herdarão a salvação. Primeira parte do nosso tópico 1, autoria, destinatário e propósito. Autoria. A carta aos Hebreus não revela o nome de seu autor. Esse fato fez com que surgissem inúmeras controvérsias em torno de sua autoria. É certo que os cristãos primitivos sabiam quem realmente a escreveu. Todavia, já por volta do 2º século da nossa era, não havia mais consenso quanto a isso. Clemente de Alexandria, no final do 2º século, atribui ao apóstolo Paulo a sua autoria. Contudo, afirmar que Paulo a escreveu em hebraico e que Lucas a teria traduzido para o grego, passou a ser duramente questionado. As razões são basicamente duas. O texto de Hebreus, um dos mais rebuscados do Novo Testamento grego, não parece ser uma tradução. Por outro lado, o estilo usado na carta não aparece ser de forma alguma de Paulo. Outros nomes surgiram como possíveis autores de Hebreus: Barnabé, Apolo, Lucas, Clemente, Romano
etc. O certo é que somente Deus sabe quem é seu autor. Por outro lado, o fato de ter sua autoria desconhecida em nada diminui a sua autoridade. Então, vários nomes surgiu aí, né, como possível escritor a carta aos Hebreus, mas não se sabe ao certo. Mas como finaliza o comentarista dizendo aqui que nada disso faz com que ela seja menor ou que não possamos dar crédito, porque a carta aos Hebreus, eu costumo dizer que ela é um baluarte da nossa fé, pois ela nos mostra em quem devemos crer. Então, se é Paulo, se é Barnabé, se é Paulo ou qualquer outro, não me interessa. O que me interessa é que realmente ela nos chama a atenção para o sacrifício perfeito e único do Senhor Jesus, sem precisar ser renovado. Destinatários da carta aos Hebreus, parte 2. Não há dúvida de que a carta aos Hebreus foi escrita para cristãos judeus. Deve ser observado que essa carta foi endereçada a uma comunidade específica de cristãos e não a um grupo indeterminado. O autor conhece o público a quem endereça o seu texto e espera até mesmo encontrar-se com eles. Hebreus 13, 19 e 23. Onde viviam esses crentes? É um ponto debatido pelos teólogos baseado na expressão os da Itália vos saudam. Hebreus 13, 24. Muitos eruditos argumentam que esses crentes se encontravam fora de Roma, capital do Império Romano. A data da carta é motivo de disputa, mas as evidências internas permitem-nos situá-las antes da destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Então, são alguns parâmetros, né, de conhecimentos sobre esta carta tão importante à nossa fé, como eu já venho falando. Qual o seu propósito? O escritor Marshall observa que Hebreus combina introdução com exortação. De fato, essa carta possui uma grande carga exortativa. Ela exorta os crentes a terem ânimo, confiança e fé em um tempo marcado pela apostasia. Muitos pareciam estar desanimados com a oposição que a nova fé vinha sofrendo. E em razão disso estavam voltando às antigas práticas judaicas. A carta, portanto, exorta esses crentes a suportarem as pressões e perseguições, lembrando-os que não havia ainda derramado sangue pela sua fé. Hebreus 12, 4. Essas palavras continuam ecoando nesses dias, quando muitos crentes demonstram apatia e falta de fervor espiritual diante de um mundo hostil. Então, o mesmo que foi dito aos Hebreus, né, no primeiro século, na carta aos Hebreus, é o mesmo que o Senhor continua falando conosco, comigo, pastor Paulo Deranhese, e com você que está nos acompanhando no nosso canal do YouTube. Deus, Ele continua nos falando e nos exortando a permanecermos fiéis na fé, naquilo que fomos chamados pelo Senhor. Porque essa é a grande esperança da igreja. É que quando o Senhor vier, Ele nos resgatará deste mundo. Ele nos livrará desta perseguição a qual este mundo nos impõe todos os dias. Então, a palavra da fé, a palavra de esperança é que permanecemos firmes na nossa fé no nosso Senhor Jesus. Parte 2, Cristo, a palavra superior à dos profetas. A revelação profética e a da antiga aliança. Ao falar da supremacia de Jesus, o autor de Hebreus primeiramente o faz em relação aos profetas. Deus falou no passado pelos profetas e no presente pelo seu Filho. Hebreus 1:1. A revelação profética no antigo Israel fez com que este povo se distinguisse dos demais. O autor mostra um Deus que se revela, que se comunica com os seus.
Ele fala de uma maneira direta ao seu povo. Não é um Deus mudo. Os advérbios gregos, muitas vezes e de muitas maneiras, mostram a intensidade dessa comunicação. Deus em nenhum momento da história deixou o seu povo sem orientação. Ele fala e fala sempre o que é necessário. Então Deus, ele sempre chamou a atenção do seu povo. Deus, ele sempre orientou o seu povo pelo caminho correto, pelo caminho certo, porque o nosso Deus é um Deus que fala, não é um Deus de madeira, não é um Deus de pau, de pedra, de ouro, de gesso, não é um Deus que precisa acender vela para ele, não é um Deus que precisa ser carregado em andares, em procissão, não é um Deus como muitos têm hoje na sua casa, né? Uma imagem daquele suposto Deus. Não, o nosso Deus, ele fala constantemente com o homem e com a mulher. O nosso Deus, ele tanto nos exorta, como chama a nossa atenção, como nos consola no momento que precisamos ser consolados. Então, a carta aos Hebreus vem mostrar o Deus que falou com o seu povo através dos profetas no Antigo Testamento e o Deus que falou com a sua igreja através do sacrifício perfeito do seu Filho Jesus Cristo. Parte 2 do tópico 2. A revelação profética e a nova aliança. Aos cristãos da nova aliança, Deus falou por intermédio do seu Filho, como acabamos de falar, Hebreus 1:1. O uso das expressões havendo falado, ou depois de ter falado, Hebreus 1:2, por parte do autor, mostra que essa ação de Deus foi um fato consumado. Isso tem levado alguns intérpretes a dizer que a partir daquele momento, Deus não falaria mais diretamente com ninguém, mas isso ia além daquilo que o autor tensionava dizer. O uso dessa expressão é mais bem entendida como significando que Deus falou de forma completa nos dias do autor, todavia sem a conotação temporal de que não falaria mais no futuro. O espírito profético, que é o espírito de Cristo, 1 Pedro 1:11, Romanos 8, 9 e 10, continua dando à igreja hoje a percepção do plano e vontade de Deus para seu povo. João 14, 26, 15, 26 e 16, 13. Isso sempre em consonância com as Escrituras. Então, o Deus que falou através do seu Filho, né, que é o sacrifício perfeito na cruz do Calvário, hoje ele continua falando com a igreja através da pessoa do Espírito Santo, através da terceira pessoa da Trindade, né? Deus constantemente nos fala pelo seu Espírito, né, para nos orientar, para nos guiar e para nos mostrar o caminho da verdade, né? Mas sempre que Deus fala, como diz o autor, ele fala em consonância com as Escrituras, ou seja, ele fala por meio das Escrituras, porque Deus não é menino, né, para ficar falando com qualquer um, como vemos hoje, por boca de falsos profetas. Quando queremos ouvir e entender a voz de Deus, precisamos ter o parâmetro das Escrituras, porque a palavra de Deus, a Bíblia, é a maior e única revelação de Deus hoje, né? Deus pode usar assim um profeta para trazer uma mensagem específica? Pode, mas a maior revelação que nós temos já está em nossas mãos, que é a Bíblia Sagrada. Parte 3 do tópico 2. Cristo, a revelação final. O objetivo do autor aqui, evidentemente, é mostrar que Cristo é o clímax da revelação profética. Ele é a revelação final. O ministério profético na antiga aliança era de importância ímpar. O Senhor disse que falaria por intermédio de seus profetas. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo a seu servo, os profetas. Amós capítulo 3, 7. O silêncio profético, portanto, era a pior forma
de castigo que poderia vir ao antigo Israel. Os profetas eram importantes, mas a relevância deles estava muito longe daquela possuída por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Os profetas não eram apenas servos, mas o Filho era o herdeiro de Deus e o agente da criação. Hebreus 1:2. Ele é o redentor do mundo. Nenhum profeta morreu de forma vicária pelo povo de Deus. Então, Deus falava a seus servos pelos profetas e falou e revelou praticamente o Antigo Testamento todinho com os profetas que os escrevia o que Deus dizia. Só que quando o povo era rebelde, Deus silenciava através dos profetas. E o autor está dizendo aqui que esse era um dos maiores castigos que Deus podia trazer ao povo da antiga aliança. E nós vemos que no período interbíblico, foram 400 anos de silêncio de Deus, até Jesus vir, quando o anjo anuncia a Maria e a José, e neste período, o povo por muitas das vezes se viu desorientado. Então, a partir de agora, Deus não iria mais falar por profetas, como no Antigo Testamento, só em casos específicos, como já vimos e já testificamos e acabamos de dizer. Porque a revelação hoje, ela vem diretamente pela palavra de Deus. Ela vem pela historicidade, do que temos e do que conhecemos sobre o nosso Senhor Jesus. Vamos saber um pouco mais sobre Hebreus, inagualável e não convencional. Com relação à sua forma inagualável e não convencional, Orígenes observou: começa um tratado, prossegue como um sermão e termina como uma carta. Ao invés de iniciar com uma saudação, o primeiro parágrafo de Hebreus é semelhante às palavras de abertura de um tratado teológico formal. Então o livro prossegue mais com um sermão do que com uma carta convencional do Novo Testamento, alterando-se entre um argumento cuidadosamente construído. Então, a carta aos Hebreus ela é diferente dos demais escritos e cartas que houve, porque sempre se começava com uma saudação, em quem estava sendo direcionada aquela palavra. Mas a carta aos Hebreus, não. Ele já vai de fato a historicidade, a história, quem é Jesus e a sua superioridade sobre todas as coisas. Vamos entender mais um pouco sobre Hebreus. Revelação, manifestação sobrenatural de uma verdade que se achava oculta, tendo em vista o caráter e a urgência das profecias do último livro da Bíblia, Apocalipse, e considerando a revelação por excelência. Apocalipse 1, versículo 1 ao 3. Revelação bíblica, conhecimento divino preservado nas Sagradas Escrituras e posto à disposição da humanidade. Consta do Antigo e do Novo Testamento a nossa única regra de fé e prática. Agora, a revelação progressiva é o lugar da evolução progressiva e decepcional das verdades divinas, que tendo a sua gênese no Antigo Testamento, culminaram e se completaram no Novo. O texto áureo da revelação progressiva acha-se em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao 2, que é a pessoa do Senhor Jesus